Bem-vindos à nossa aula, falando a respeito da diversidade de clima do Brasil. O Brasil, devido à sua dimensão territorial de mais de 8 milhões de quilômetros quadrados, né, e a forma como o nosso mapa, né, nosso território se apresenta, em que eles, num sentido, né, norte-sul, né, observe bem assim, olha, faz com que ele passe pelas principais zonas climáticas do planeta, desde as áreas tropicais para as áreas subtropicais. Então, o Brasil apresenta toda essa diversidade de climas. Climas quentes, como é o caso aqui do Nordeste, né? Você tem aqui, né, tanto no aspecto mais seco, como o aspecto litorâneo, né? E climas frios, né, da região sul do país, certo? Então, veja só, o primeiro clima que eu vou apresentar para vocês é o clima equatorial. O clima equatorial é um clima quente e úmido, né? Porque justamente está localizado na região onde se localiza a maior floresta tropical do planeta, que é a Amazônia. Então você tem essa grande concentração de floresta, né, que consequentemente tem uma grande concentração também de vapor de água, e uma alta incidência de raios solares, que fazem com que essa região seja extremamente quente. Uma incidência de solar altíssima. E isso, desse conjunto, né, entre floresta e alta temperatura, você vai ter então aí um processo conhecido como evapotranspiração, que é justamente a floresta emitindo vapor de água na atmosfera. A consequência disso vai ser então justamente um alto índice de precipitações, chuvas bem distribuídas durante todo o ano. A média de temperatura, a variação de temperatura, que é conhecido como amplitude térmica, que fica entre 24 e 27 graus, a média, né, de variação. Então a variação é muito pequena, né? Justamente então porque você tem a umidade e a temperatura alta, então elas se complementam, né, e não permitem essa variação. Outras regiões do Brasil você vai ter uma variação bem maior, entre maior e menor temperatura. O fato da grande amplitude, o fato do grande índice pluviométrico, bem distribuído durante todo o ano, torna essa região muito rica no aspecto de hidrografia. Então, uma grande quantidade de rios tem a região norte do Brasil. Isso permite que a região seja uma das regiões com o maior potencial hidroelétrico, né, de geração de energia hidrelétrica do Brasil e do mundo. E esse fato, né, o fato de construções de hidrelétrica, né, para permitir a geração de energia, tem um fator aí, o aspecto ambiental, que é analisado nesse aspecto, né? Porque construção de hidrelétrica implica em áreas alagadas. Essas áreas alagadas podem ser florestas, podem ser reservas indígenas, e isso é digamos assim, um fator a ser analisado. O aspecto também hidrográfico é que é muito utilizado, né, para o escoamento de produtos na região norte, né, tanto na região de Belém do Pará como de Manaus. O escoamento é feito por hidrovias. Bom, o clima tropical do Brasil ele tem variações, né? Ele tem variações. E aí, vou apresentar aqui para você o clima tropical úmido, que é situado na costa leste do Brasil, do Rio Grande do Norte a São Paulo. No inverno se formam frentes frias, né? Tem quedas de temperatura durante o inverno, e as temperaturas ficam baixas. O que eu devo enfatizar aqui não é muito baixas, né? Uma queda de temperatura mais tolerável. Chuvas de verão, né, que faz com que essa região aí tenha aí índices pluviométricos altíssimos, e devido a essas grandes chuvas, junte esse fenômeno com um grande povoamento que tem na região litorânea do Brasil,
nós temos a problemática, né, dos desmoronamentos, né, que sempre acontece, né, e geralmente é em regiões mais humildes, né, das cidades, que ceifaram já centenas de vidas. Então o clima, né, a variação fica também entre 27 e 24 graus, devido justamente ao fator maritimidade, que tem aí a alta temperatura e a umidade, sempre uma regulando a outra, que mantém a variação pequena. Bom, o tropical típico, né, que está na parte central do Brasil, ocorre, né, na região em que ocorre inclusive a formação da vegetação cerrado. Suas médias de temperatura já variam mais, né, entre 20 e 28 graus, olha aí a amplitude térmica. Chove por volta de 1.500 milímetros por ano, certo? Então essa região aí, inclusive, está sendo foco de debate atual no Brasil, que tem sofrido bastante com as queimadas. Esse fenômeno, né, é provocado justamente porque nesse período, os meses que estamos vivenciando, é um período que a região fica muito seca. Né? A região fica muito seca. E como a vegetação ela fica seca, muitas vezes acontece, né, a queimada, o fogo, ele pode se originar de forma até espontânea, né, que tem aí levado a problemática das queimadas ao debate nacional. O Brasil ele tem que ter um plano, né, de combate às queimadas. Né? Tá se debatendo aí também no que diz respeito ao desmatamento, né, o desmatamento e a criação, né, de gado na região. Bom, aqui então a terceira variação do clima tropical é o tropical de altitude, né, que recebe essa denominação justamente porque é em regiões mais elevadas do Brasil, né, região de Minas, região de São Paulo, que em determinados períodos do ano, né, o fenômeno altitude ele se sobressai e permite com que essa região também tenha baixas temperaturas. Beleza, pessoal? O próximo clima, né, é o clima semiárido, característico aqui da região nordeste brasileiro. E o clima semiárido, né, tem uma vegetação, permite a formação da famosa vegetação xerófila, e ela é uma vegetação que se adaptou a pouca umidade. Né? Então a formação dos cactos, né, tem muitas plantas que desenvolveram cera em suas folhas, que é justamente para impedir a perda de vapor de água, né? Porque a água é bem escassa. Então o Nordeste, onde compreende aí o famoso polígono das secas, é uma área que tem no máximo 800 milímetros, e esses 800 milímetros ele é distribuído de forma irregular. Então o convívio com a seca, ela tem que ser bem planejado. Durante muito tempo aconteceu uma divulgação, né, das famosas políticas de combate à seca. Não se combate a seca. A seca é um fenômeno climático, natural, e cíclico. Então ela sempre vem. O que tem que acontecer é o desenvolvimento de políticas públicas para fazer com que o homem nordestino, né, a população nordestina, ela desenvolva políticas, né, sustentáveis de convívio com essa seca. Bom, se aqui não dá para desenvolver culturas que necessitem de muita água, então nós podemos desenvolver atividade econômica que não necessite de muita água, ou até que a sua produção necessite de um planejamento. É o caso que faz com que o Nordeste seja uma das regiões que tenha mais fruticultura irrigada. Né? Por quê? Porque tem um planejamento, a quantidade de água ela é planejada, não dá para se desenvolver a fruticultura irrigada numa região que chove muito. Né?
Então, eu entro aqui naquele outro fator que é justamente o planejamento de políticas públicas. Mais na frente eu vou debater isso com vocês por exemplo, a transposição de São Francisco. Bem, para a explicação científica sobre esse fenômeno da seca, além do El Niño, né, existe também a explicação que vem pelo aspecto, né, da formação do relevo. Observe bem aqui esse número 11, né, que é a formação do Planalto da Borborema. Né? Esse aqui é um planalto que tem na região Nordeste, uma média de 600 metros de altitude, e ele funciona como uma barreira, né, que faz com que a umidade, né, as massas de ar úmidas geradas no oceano, elas fiquem aqui concentradas na região litorânea. Então, as massas de ar, elas vêm, esbarram aqui no Planalto da Borborema. Então, isso faz com que o litoral tenha uma grande quantidade de chuvas, e essas nuvens aqui, elas se precipitam no litoral, quando elas passam para o interior, elas estão secas. Então, isso aqui é uma das explicações para a seca no Nordeste. Bom, voltando aqui para o aspecto social, um dos programas que tem sido muito divulgado é a transposição de São Francisco. São Francisco é um rio perene, então quer dizer, um rio que tem água durante o ano inteiro. Então, ele é muito importante para uma região como a região Nordeste, né, que necessita de água. E o projeto da transposição é justamente fazer com que essas águas, que é desaguadas aqui no Oceano Atlântico, ela percorra também o interior do Nordeste. Como fazer isso? Criando aqui uma rede de canais, né, aqui ó, o eixo norte e o eixo leste, uma rede de canais que vai abastecer bacias, né, rios secundários, né, como o Piranhas-Açu, o Rio Jaguaribe, o Rio Apodi-Mossoró, que permite com que esses rios, que muitas vezes são temporários, como é o caso do Piranhas-Açu, o Apodi-Mossoró, eles se tornem permanentes e possam abastecer essa população, né? Além do outro fato que essa água pode ser utilizada para a irrigação e o desenvolvimento da fruticultura irrigada, que é um grande potencial. A Chapada do Apodi está aí para confirmar o que eu estou falando. Então é um grande projeto, já tem mais de 100 anos, ocorreram vários escândalos de desvios, né, de recursos do projeto de transposição, mas aos poucos ele está saindo. Por último, né, o clima subtropical, que se localiza justamente aqui na região sul do Brasil. Então, subtropical justamente devido à localização, né, abaixo dos trópicos. Então, você tem aqui, ó, essa região aqui é toda a região tropical, altas temperaturas. A região subtropical, que compreende a região sul do Brasil, o estado do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná. E ela recebe influência diretamente da massa polar atlântica. Então é uma massa fria e úmida, que permite então aí, olha, uma grande média de pluviométrica, né, de uma média dos 2.000 milímetros, e baixas temperaturas, né? Baixas temperaturas. Tem períodos do ano que a região sul, né, tem geada, tem nevasca, certo? E torna a região, inclusive, né, um ponto turístico, né, que é bastante explorado, né, na região sul do Brasil. Beleza, pessoal? Essa foi a nossa aula. Até a próxima.